Quem está precisando de sorte também é o Vasco. Torcedor preocupado, e isso infelizmente não é uma novidade, já virou rotina, né? Tem sido assim nos últimos anos. O GE. Globo listou 5 problemas que explicam mais um ano de má fase no Vasco, e a gente vai falar de alguns aqui. Por exemplo, falta de reforço de peso, né? Daquele cara que chega para fazer diferença, ser titular absoluto. Nessa janela, por exemplo, o Vasco só contratou um jogador até agora, que é o volante Thiago Mendes. No último jogo contra o Galo, ficou no banco, nem entrou. O Vasco não tem muito dinheiro e o pouco que tem não está usando legal. Vamos pegar um pacotão aqui: Jean Davi, Nuno Moreira, Lloyd e Garré. Nuno Moreira, boa contratação, deu certo, deu bom. Os outros 3, juntos, custaram cerca de 32 milhões de reais. Com esse dinheiro, talvez desse para contratar melhor, né? E talvez o que seja o maior dos problemas desse time, que é a defesa. Parece que ninguém consegue convencer ali. O time tem a 5ª pior defesa do Brasileirão. Até esse giro não estava nem pensando em se reforçar, mas agora que a situação deu uma complicada, resolveu se mexer. Tomara que ainda dê tempo, né? Tem um segundo turno inteiro pela frente pro Vasco. Gabi Marino, que está ao vivo lá da sede da CBF, para trazer todos os detalhes desse sorteio da Copa do Brasil, né, Gabi? Tivemos um clássico entre times cariocas e também o Fluminense. Afinal de contas, só os 3 estão na Copa do Brasil, já que o malvado não foi tão malvado assim, né? Boa tarde para você, Gabi. Seja bem-vinda. Tudo bem, Flávio? Boa tarde para você, para o Fernandão, para o Bocão, para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Sorteio animado, logo de cara, 2 clássicos nessas quartas de final da Copa do Brasil. Esse sorteio que aconteceu agora há pouco aqui na sede da CBF. Foram sorteados também os mandos de campo e o chaveamento até a final. Então, os confrontos ficaram assim: 4 confrontos: Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense decidem em casa. Cruzeiro, que é o maior vencedor da competição, maior vencedor da Copa do Brasil. O chaveamento também ficou dessa maneira: o vencedor de Atlético Mineiro e Cruzeiro enfrenta o vencedor de Atlético Paranaense e Corinthians. E o vencedor de Vasco e Botafogo enfrenta o vencedor aí de Bahia e Fluminense. Então também poderemos ter um clássico carioca na semifinal. Quem sabe, né, Flávio? Você falava aí sobre jogos de ida e volta. Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a data base está prevista para o dia 27 de agosto, já os jogos de volta no dia 11 de setembro. E aí, depois do sorteio, a gente pôde conversar aqui com alguns dirigentes na zona mista. O diretor de futebol do Vasco, o Admar Lopes, tentei tirar dele alguma questão em relação a reforços, algum nome, né? Mas ele falou que não vai abrir nomes nesse momento, confirmou que há, sim, algumas negociações em curso e o foco do Vasco neste momento é reforçar tanto a defesa quanto o ataque. Perguntei para ele também sobre a questão do João Vitor. Nos últimos dias saíram muitas informações de que ele teria pedido para a diretoria do Vasco para deixar o clube por conta das recentes críticas da torcida. O Admar Lopes negou isso, disse que isso não é verdade. Agora, esse duelo de Vasco, entre Vasco e Botafogo, queria te fazer uma pergunta, porque você, como um botafoguense, eu acho que você vai poder trazer esse lado pra gente. Você, como torcedor, tá? Não como jornalista, como torcedor, você preferiria 2 jogos no Maracanã ou um jogo em São Januário e o outro jogo no Newton Santos? Só pra gente deixar claro, tá, pessoal? Tá definido que vai ser o primeiro em São Januário, o segundo no Newton Santos. Mas, caso os clubes tenham essa vontade, eles podem fazer essa solicitação à CBF e ao consórcio do Maracanã também. Eu acho que nessa ordem natural seria Newton Santos e São Januário. Não tem como torcedor, até como jornalista, não tem como fugir disso, porque não tem sentido nenhum o Botafogo ter despesa ou talvez ter seu estádio padronizado com sua torcida fazendo um mosaico para levar para o Maracanã, onde pode até equilibrar um confronto. Que nesse momento, tendo 2 jogos, eu acho que o Botafogo é até, de uma certa forma, favorito. Não pelo momento do Vasco, não. O Vasco, no momento, 2 anos aí, 3 anos, momentos difíceis. Mas eu acho que é 55-45, não dá para desprezar também, não dá para escolher tamanho de adversário. O Vasco é um grande clube do futebol brasileiro e a camisa é muito pesada. E tem aquele negócio de tabu, que eu acho que nem não acredito mais nesse negócio de tabu, que foi coisa águas passadas. Tabu é feito para ser quebrado, né, Boca? O Botafogo poderia ter pego o Fluminense, que não ganha o Botafogo há 13 anos, e o Botafogo ter sido ficar eliminado pelo Fluminense. Aí o Vasco também está numa situação que é prioridade para o Vasco, já que saiu da Sul-Americana e o brasileiro fica muito difícil, o Vasco tem prioridade à Copa do Brasil. Então acho que é o carro-chefe do Vasco hoje é eliminar o Botafogo.
E o Botafogo, para mim, com esse elenco que tem hoje, está muito mais próximo de mata-matas do que propriamente de um campeonato mais extenso, que é o Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que não tem ainda esse elenco todo. Repito, que eu acho que contra o Fortaleza foi muito mais em função da expulsão do jogador aos 5 minutos do que propriamente o feito, né, de o time ter sido um desempenho muito ofensivo. Ainda padece muito da linha ofensiva do Botafogo. É isso, eu tô com o Boca e eu também concordo. Eu acho que, embora o Maracanã seja o palco dos times do Rio de Janeiro, eu acho que até pra gente colocar cada time na sua casa. Eu acho que o Vasco em São Januário, 20 mil pessoas, não é o mundo ideal. Mas a gente sabe como é forte o Vasco dentro de São Januário com o torcedor ao lado. E o Botafogo no Newton Santos, no tapetinho, eu acho que ninguém precisa falar nada. É só olhar os últimos jogos dentro desse estádio. Concorda, Nandão, ou discorda? Se você discordar, eu vou passar pro próximo tema. Para variar. Não, eu discordo totalmente. Eu acho que o Botafogo tem que assumir o seu favoritismo, mas o real, o Botafogo está muito na frente hoje do Vasco, na pontuação no Brasileiro, por tudo que fez no ano passado. O elenco do Botafogo é muito mais recheado do que o do Vasco. A gente tem que ser claro que o Vasco é uma equipe que tem uns 11, 12 jogadores ali, que na minha opinião é um bom time, um time bem competitivo, só que algumas peças de reposição, muitos jogadores machucados, muitos moleques da base que vinham para se colocar à disposição machucados, GB, o próprio Estrela que está voltando, jogadores importantes, 2 jogadores na seleção, o Luiz Gustavo e o Leandrinho. Enfim, jogadores que podiam encorpar o Vasco. E aí o Botafogo vem fazendo contratações interessantes e não pode abrir mão, concordo com ele, de jogar no tapetinho. Não pode abrir mão de usar as suas melhores armas a seu favor. E jogar no Newton Santos pro Botafogo é muito mais interessante que em qualquer outro lugar. Agora vamos direto falar de Vasco da Gama, porque o Vasco tem essa semana livre para treinar e a gente vai ver os últimos jogos do Vasco, para os nossos comentaristas aqui falarem sobre, porque o Vasco não vence há 5 jogos, e é óbvio que isso é no Brasileirão, porque no meio da última semana venceu o CSA e se classificou para a Copa do Brasil, mas no Brasileirão são 5 jogos sem vitória, derrota para o Botafogo, empate contra a dupla Grenal, derrota para o Mirassol e o empate contra o Atlético Mineiro, que poderia ter sido uma vitória do Gigante. Claro, é uma sequência ruim, é uma sequência delicada, mas se a gente parar para ver, Botafogo, meio para cima da tabela, Grêmio, lá embaixo, esse poderia ter ganhado, e deveria, criou para ganhar. Internacional tá lá embaixo, mas a gente sabe que o Inter daqui a pouco vai subir da tabela, como sempre faz. Mirassol, parte de cima da tabela. E o Atlético Mineiro, que está ali também, do meio para cima. Então foi uma sequência complicada para o Vasco, mesmo tendo 3 jogos no Rio de Janeiro. Mas poderia ter ganhado pelo menos nos 2 jogos dessa sequência, né? Pô, Flavinho, só para te dar um feedback interessante pra galera. Desses jogos aí, acho que o que o Vasco não jogou melhor foi do Botafogo. Isso. O Botafogo foi melhor do que o Vasco. Enquanto o Inter ganhou, estava ganhando. Pô, teve aquela lambança do seu xará. Não fale isso não. Do seu xará, eu vou lembrar Fale disso isso não, sempre. pelo amor de Deus, cara. Contra o Grêmio, teve aquele lance que o árbitro não deu a vantagem, o David saiu na cara do goleiro. E teve um pênalti ignorado em cima do Verratti. Isso, fez muito mais para vencer. Contra o Mirassol, não são desculpas, são fatos que aconteceram dentro do jogo. E contra fatos não tem argumentos. Com relação ao Mirassol, 2 erros individuais que não podem acontecer, mas acontecem. E contra o Atlético Mineiro foi um jogo muito igual, muito parelho, que o Vasco fez muito mais para vencer e acabou não vencendo. Enfim, o Vasco, desses 5, fez 4 bons jogos. Como a gente vem falando aqui já ao longo de algumas semanas, está faltando colocar a bola para dentro mais vezes, né? Aproveitando melhor as oportunidades que tem criado. Quando isso não acontece, a gente já falou com relação ao Verratti, que é um grande artilheiro, mas na minha opinião precisa de um outro cara ali com uma característica diferente dele para poder dar uma movimentação diferente ao Vasco ou até jogar junto com o Verratti na área, para ter mais peso em cima da última linha do adversário. Boca, te preocupa o fato, o que te preocuparia mais se fosse a situação do Botafogo? Tá até que jogando razoavelmente bem, tem criado, mas não tem conseguido concluir tão bem assim, ou um time que tá jogando muito mal, não tá conseguindo, o que mais te preocupa? Primeiro, precisa prevalecer o mando de casa, né? O mando em casa, né? Precisa prevalecer. O Vasco sempre foi nos momentos ruins, né? Sempre muito impositivo, né? Aquele time que tem um comportamento mais agressivo perante sua torcida. Começa bem o primeiro tempo e depois vai caindo. Eu falei isso aqui ontem. O Vasco, pelos primeiros tempos que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, já era para estar no G10. Concordo Porque com você. vem ganhando. Chega no segundo tempo, perde a força, perde o entrosamento, o desencaixe coletivo, as mudanças não dão certo. Mas o Vasco tem que se impor mais, principalmente dentro de casa, já que o momento não é tão bom. Esse fato de criar,
vai ser justificativa até o final do ano, que não está criando. O que se faz? Se treina mais, o Vasco tem que contratar, não tem grana para contratar. Precisa melhorar. Em posição, acho que o comportamento mais agressivo dentro da sua casa, não contra o Botafogo na Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Deixa para antes e depois do jogo da Copa do Brasil. Agora se mete nisso não. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Agora, a gente viu os jogos que passaram do Vasco, né? Vamos colocar aqui o calendário, por quê? Vocês vão ver. A sequência do Vasco, ó. Domingo que vem, próximo domingo, Santos, lá no Morumbis. Esse jogo não vai ser na Vila Belmiro. Jogo de 200 pontos. Jogo de 200 pontos. 200 pontos. E outra, é porque a situação é complicada mesmo. Como é que o Santos ganha do Cruzeiro? É verdade. Não, e previsão para esse jogo de mais de 50 mil pessoas. Vai lotar. Não tem jeito. Não, eles vão abarrotar. Vai abarrotar. E ainda mais agora que ganhou o Cruzeiro lá, que tá brigando lá em cima. Depois. Jogo de 400 pontos, Juventude. Lá no Alfredo Jaconi, 3 dias depois, ou seja, quarta-feira que vem. Nossa. Juventude e Vasco. No dia 24, Vasco e Corinthians em São Januário. Dia 31, o Sport e Vasco, que até lá também pode ser um confronto direto. Vai que o Sport começa a ganhar agora, já que ganhou a primeira contra o Grêmio. Depois recebe o Ceará e depois no dia 20 de setembro tem o Flamengo, esse jogo provavelmente no Maracanã. Nesse meio aí não tem Botafogo e Vasco não, pela Copa do Brasil, não. Aí acho que é só porque aqui é só Brasileirão, mas sim, é porque de acordo com o que a CBF divulgou, é na semana do dia 27. Então seria entre Corinthians e Sport. Nossa Senhora. E depois dia 11, que aí seria antes entre o Sport e o Ceará. Eu estou fazendo uma analogia porque a logística tem que ser, se o Vasco perde para Santos e Juventude, vai ter que enfrentar o Corinthians poupando para o jogo contra o Botafogo, que é o campeonato principal. Como é que faz? E aí joga contra o Botafogo, tem o Sport no meio da semana, vai poupar, vai levar alguém para Recife? Eu acho que não. A Vera no brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem que ser a prioridade, né? Se o Vasco não fizer pontos aqui, né? Pontos nesses 2 jogos, na minha opinião, tem que fazer no mínimo 4. Isso. Já que você está falando disso, Fernandão, vamos fazer aquele esqueminha que a gente gosta aqui? Vambora. Você que está em casa, você já habitou. Santos e Vasco, quantos pontos faz Vasco? 1 ponto. Juventude e Vasco? Gostaria que fizesse 3. 3. 3. Vamos lá. Corrente positiva. 3. Vasco e Corinthians. Mais 3. Então temos 7 pontos. Sport e Vasco. Mais 1. 8. 8 pontos. Vasco e Ceará. 11. Flamengo e Vasco. Mais 1. 12. 12 pontos. Você tá muito otimista, cara. Tudo bem que tu jogou no Vasco. Ah, pelo amor de Deus, peraí, cara. Que coisa, hein? O jogo mais difícil pra mim é o jogo contra o Flamengo. E esse ponto contra o Flamengo é conseguindo fazer tudo isso, porque o time chega com moral, o time chega com a confiança lá em cima. Se as coisas não derem certo, a tendência é chegar no jogo contra o Flamengo com o astral mais ou menos meia boca e o Flamengo brigando lá em cima, a chance do Flamengo ganhar é maior. Mas dentro dessa pontuação que eu falei, tu chega para um clássico desse tamanho, com muita moral para enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí é clássico, a gente não pode dizer, eu já no Flamengo e no Vasco já ganhei e perdi estando melhor, enfim, ou pior. Isso não faz tanta diferença assim em um jogo desse tamanho. Boca, vamos lá. Santos e Vasco. 0. Juventude e Vasco. 1. Vasco e Corinthians. 1. Então temos 2 pontos. Sport e Vasco. 0. Eu acho difícil o jogo do Vasco aí contra o Sport. 2 pontos. Vasco e Ceará. Aí pode ser que o Vasco vença 3. 5 pontos. 0. Vasco. Pulou de 12 para 5. 12 para 5. Teve a queda. Não, o Vasco tem quantos plausível. pontos? E é muito Não, plausível. claro, normal. 16 ou 17? O Vasco tem 16 pontos. Até agora, em 17 jogos. Pro Fernandão, nos 12 vai próximos 28. 6, Vai 28. Faz 12. Pô, 5 vai 21. Faz 21. Se a gente parar pra ver... Pelo momento, assim, a gente pode ser que o Vasco melhore demais. Sim. O Vasco tem que acertar seu sistema defensivo. Não adianta você fazer gol e o sistema defensivo está desprotegido pelo meio de campo. Ou seja, descompacto, que não é o jogo do Diniz. Mas o fato é que o Vasco precisa melhorar. Não é só criar e não fazer, mas se todo o discurso nosso nos programas esportivos for de que o Vasco cria e não faz, e o Diniz vem a público falar sobre isso, o Vasco vai cair, vai brigar lá embaixo para cair, porque não pode todo jogo a gente ficar justificando. E a torcida do Vasco vai todo jogo, lota, faz uma barulheira gigante e os caras não correspondem, pô.
que falta o capricho um pouco maior na finalização. Exato, o Coutinho não pode perder aquele gol, nós falamos aqui Concordo ontem. plenamente com Desculpa, vocês. Coutinho, você é Concordo. craque, joga pra caramba e tal, mas você não pode perder no momento do Vasco desse, pô. Acho que falta divisão de responsabilidade. Isso eu também. Divisão de responsabilidade, Divisão de perfeito. responsabilidade para fazer o gol. O Verratti é o atacante, é o cara que tem mais gols no ano. Mas 22. só ele? É. Não dá pra estar só nas costas do Verratti. Pô. Ryan tem que fazer gol. Nuno Moreira tem que fazer mais gols. Finalizar um pouco mais. Felipe ele finaliza Coutinho, bem. na minha opinião, tem que estar mais próximo da área. Tá muito construtor e pouco definidor, pouco decisivo É isso. nos jogos. O dia que eu vi entrar na área, fez o gol contra o Mirassol lá. Foi que a bola, Foi. que o Ryan bateu, a bola sobrou, ele fez o gol. Foi contra o Mirassol. Acho que não foi contra o Mirassol, Acho que foi não. contra o Mirassol mesmo Mirassol também, não. foi o Puma e o Verratti. É. Que a bola batida, o goleiro soltou, ele estava dentro da área e fez o gol. Ele Felipe fez o gol contra o Coutinho. Flamengo. A CSA. CSA. o Fera me Enfim, diz aqui. o Felipe Coutinho é um cara que finaliza muito bem. Quantas vezes vimos no Liverpool, no Bayern de Munique, ele batendo de fora da área, fazendo Perfeito. gols. Até nesse Vasco mesmo. Ele tá muito longe da área. Pô, ele precisa estar mais próximo, ainda mais com o Vasco precisando de gols. O Vasco tem cara pra construir. Pô, tem Jair, tem Tietê, tem Hugo Moura, tem o Thiago Mendes que chegou. Não pode o Tietê chutar mais vezes ao gol do que o Felipe Do que o Coutinho, Felipe na minha Coutinho. opinião. É isso aí. E uma observação. No domingo eu estive lá em São Januário trabalhando para fazer esse Vasco Atlético Mineiro e me chamou muito a atenção o fato do Coutinho vir na linha dos zagueiros para buscar o jogo. E aí entra aquilo que tu falou. Como é que ele vai estar lá perto da área para finalizar a jogada? Eu Até acho porque que- fisicamente ele não é mais um garoto. Exatamente. E aí ele tem uma distância muito grande para percorrer. Fica lá pertinho do gol. Próximo ao gol para O que a gente tem que Para fazer? ser desequilibrante. É isso aí, Porque pô. se você não quer ser protagonista no jogo coletivo, quando você tem a bola no pé para resolver, você tem que ser decisivo pela tua carreira. Concordo. Se você tem uma carreira brilhante, como é, todo mundo enalteceu o Felipe Coutinho, que é de fato, né? Você não quer ser protagonista coletivamente porque você acha que não troca figurinha com um cara da sua categoria, um exemplo, né? Você vai ser desequilibrante quando você tem o poder de decidir um jogo com a bola no pé. Então aqui sou eu, dá a bola em mim que eu resolvo. E aí tudo bem. Fora isso, você é mais um no time. É. Vamos ficar na expectativa. A gente torce muito para que o Vasco consiga reencontrar Sempre. o caminho das jogadas. E eu vou falar uma coisa aqui, eu tô com o Fernandão. Para mim, são 12 pontos do Vascão nos próximos 6 jogos. Quanto o Sport lá, Bocão falou que não ganha? O Sport não ganhou de ninguém. Ganhou agora do Grêmio lá, na cagada. Perdão, não posso falar isso. Ganhou na sorte. Pô, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, Vasco, quer chamar esse zap? Quer? Breno Monsef. Vamos lá, começando então pelas possíveis saídas. Falamos ontem do interesse do CSKA pelo zagueiro João Vitor. O CSKA ofereceu 4,5 milhões de euros, tá? O Vasco quer 5 milhões de euros. A proposta chegou e o Vasco fez uma contraproposta pelo zagueiro João Vitor, espera uma resposta aí do CSKA. O Al Hilal da Arábia Saudita quer o Ryan, é uma outra informação inicial dos colegas do Atenção Vascaínos. Ryan, que tem 19 anos de idade, completados em agosto, são 74 jogos pelo Vasco já que o Ryan tem. Então o Vasco espera receber também nos próximos dias uma proposta do Al Hilal pelo Ryan. Outro que deve sair e receber proposta também é o Lucas Piton. Esses dias falei do Girona, mas tem um outro interessado que vem forte também, o Milan, que quer o Lucas Piton. O Vasco espera uma proposta de até 8 milhões de euros para poder negociar com o Milan pelo Lucas Piton. Piton que tem 139 jogos pelo Vasco, 3 anos já, 3 temporadas, né? É a terceira temporada dele pelo Vasco da Gama. Então, João Vitor, Ryan e Piton são alvos aí de sondagens e negociações. E chegadas, né? O Vasco chegou a fechar um acordo com o Galatasaray pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos, mas o Spartak Moscou apareceu como forte interessado. A negociação parou, mas o Cuesta tem até o interesse de vir para o Vasco, só que o Spartak Moscou apareceu com grana, né? Então poderia ser também uma negociação atravessada. Vamos aguardar se o Vasco vai conseguir trazer o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Sobre o Andrés Gomes, atacante de 22 anos, também colombiano, ele está na Colômbia para resolver questões de documentação, porque faltam detalhes de documentação para que o Vasco anuncie o atacante Andrés Gomes. O empréstimo está acertado com o Rennes da França e ainda não há data para o Gomes chegar ao Brasil. O Vasco espera receber o Gomes até sexta-feira para poder iniciar o trabalho dele de adaptação ao Vasco, né? Pode ser um atacante de lado, já está acertado o empréstimo dele, mas ainda não foi anunciado por conta de detalhes de documentação. Ele está lá na Colômbia para resolver isso aí.
Então Gomes e Cuesta são... O Gomes já está acertado, tá? Mas o Cuesta pode ser a próxima chegada. E as possíveis saídas de João Vitor, Piton e Ryan, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, valeu Breno Monsef. Vamos lá. João Vitor, eu acho que é mais ou menos inevitável a saída dele, né, o Léo? O Azevedo, eu acho que é até saudável pra carreira dele, né? Eu também acho. Que assim, no final de semana ele foi vaiado, jogou bem. Com 5 minutos de jogo ele já foi vaiado sem errar nada. Eu fiz o jogo contra o Grêmio, o início do jogo ele rolou a bola. Aquela sai no círculo central, toca pra trás, ele é o primeiro a tocar na bola e já foi vaiado. Mas no final de semana ele foi bem. Mas foi vaiado muito bem jeito. Tecnicamente, mas o torcedor não quis saber muito dessa situação. Vamos lá, tudo bem que o João Vitor tá desgastado no Vasco, né? Tá num clima ruim com a torcida agora. Se o cara foi embora, tem que trazer outro, meu irmão. Não, sim, o Vasco tem essa negociação com esse Carlos Cuesta, né? Com o Cuesta e tal, o colombiano, mas eu acho que não é... Se ele for embora, tem que trazer outro. Tem que trazer outro com ele no Vasco, tem que trazer pelo menos mais 2, caso ele saia do Vasco, né? O Vasco precisa de alternativas, zagueiros com aquela... Não é que passam ou que passem confiança pros companheiros, até porque assim, o João Vitor ele é jovem, não é aquele zagueiro muito experiente, mas o Vasco poderia replicar um comportamento, por exemplo, daquela temporada de 2023, quando eu trouxe o Medel, que é um jogador experiente, que ele passava tranquilidade pro resto do sistema defensivo do Vasco da Gama, que tem aquela liderança, que aguente a porrada no sentido da pressão existente nesse momento, que seja um líder. Eu acho que essa é a característica que o Vasco tem que pensar, porque naquele modelo lá de SAF, de outro momento do Vasco, né, pensando em jovens jogadores com potencial de revenda, eu acho que esse modelo de contratação o Vasco tem que abandonar, pelo menos nesse momento de urgência, pensando em Campeonato Brasileiro. Lógico que, assim, a gente discutiu muito aqui, Azevedo, sobre abandonar Copas. O foco do Vasco é o Campeonato Brasileiro, mas agora a Copa do Brasil, por mais que pelo caminho se desenhem clássicos, a tendência é que se desenhem clássicos, já que a gente acredita que o Fluminense passe do Bahia, o Vasco tem adversários que ele convive e que, por ser clássico ou por serem clássicos, o Vasco tem a possibilidade, sim, de sonhar com uma decisão de Copa do Brasil, por conta desse caminho desenhado pelo sorteio. Então, temos aí quase que um mês para a Copa do Brasil. Um mês não, né? Temos 2 semanas para a Copa do Brasil. O Vasco pode focar no Campeonato Brasileiro, conseguir um alívio, recuperar a confiança para chegar um pouquinho mais equilibrado pensando no Brasileirão e aí sim poder dividir atenções na Copa do Brasil e sonhar com um título que pode acontecer. É verdade. Agora, Lucas Piton. Cara, Girona e Milan. Cara, o Breno trouxe essas especulações, eu acho um valor alto, 8 milhões de euros. Eu também acho. Outra coisa, jogador né? que não teve trajetória no E por mais que ele não esteja numa excelente fase hoje, ele melhorou um pouquinho nos jogos recentes, perdeu o Lucas Piton agora, com o caixa embaixo do Vasco, acho que seria loucura, hein? O Vasco pra ter essas negociações em andamento, para negociar esses atletas, ele já tem que ter um substituto engatilhado. Por exemplo, Ryan. Não, esse aí eu acho que nessa temporada não deveria acontecer. Não pode acontecer. Ele tem uma curva de crescimento, não parece que ele tá chegando perto do ápice dele. Eu acho que ele pode muito mais do que ele vem apresentado. Então o Vasco, ele precisa, pensando em manutenção do time na primeira divisão e também em sonhar com o possível título da Copa do Brasil, a manutenção do Ryan. Dependente do dinheiro, eu acho que vale muito mais você fazer um investimento para ele ficar e você manter na primeira divisão do que ganhar esse caminhão de dinheiro que pode render o jogador. Mas nesse momento eu acho difícil pagarem esse valor pelo Piton e o Vasco não deveria, em nenhuma hipótese, vender o Ryan. Eu já tô, cara, assim, porque vem, né, informações assim, que o clube tal tá interessado no jogador A, B ou C. E assim, as notícias de contratações são assim, reduzidíssimas, né, cara? A gente vê o Breno falando, a dificuldade até para conseguir a documentação, pro cara chegar, um empréstimo já encaminhado do Gomes. Então, o Vasco apresenta essa dificuldade no mercado. Se é Vasco, tá na colina.